Olá! Você está pronto para parar de procrastinar e começar a perseguir o que realmente quer? Você está no lugar certo, porque hoje estamos falando sobre como vencer a dúvida e finalmente ir atrás da vida que você sempre sonhou. Então, acomode-se, deixe de lado qualquer dúvida e prepare-se para dar alguns passos poderosos que o ajudarão a se libertar da dúvida e a construir uma confiança genuína. Seus objetivos estão esperando e é hora de ir atrás deles, começando agora. Mas antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão de inscrição e tocar o sininho de notificação para nunca perder um episódio dos nossos vídeos. Você está pronto? Então vamos lá! Entendendo o peso da dúvida. Antes de entrarmos em como se livrar da dúvida, vamos tirar um momento para realmente entender o que estamos enfrentando aqui. A dúvida pode parecer apenas alguns pensamentos hesitantes, mas é mais poderosa do que muitas vezes percebemos. Ela pode se instalar como uma névoa espessa, dificultando ver o caminho para o que realmente queremos. E antes que percebamos, começamos a questionar cada passo à frente. Essa é a questão sobre a dúvida. Ela não vem do nada e não vai embora até que estejamos prontos para enfrentá-la. A dúvida geralmente aparece na forma de perguntas que preferimos ignorar. E se eu não for bom o suficiente? E se eu fizer papel de bobo? E se tudo isso falhar? Esses pensamentos não são aleatórios. Eles são profundamente enraizados e podem ser rastreados até muitas fontes. Experiências passadas, as vozes das pessoas ao nosso redor e até mesmo a pressão de viver de acordo com os padrões infinitos da sociedade. Quanto mais tempo permitimos que esses pensamentos fiquem ali sem serem desafiados, mais fortes eles se tornam. Eles começam a definir nossos limites, colocando paredes invisíveis em torno do que achamos que podemos alcançar. Pense assim: a dúvida é como carregar uma mochila pesada. No começo, talvez você nem perceba que ela está lá, mas com o tempo, o peso aumenta, deixando você mais lento e tornando cada movimento mais difícil do que deveria ser. Isso não te impede completamente, mas torna cada passo tão mais difícil que, eventualmente, você se questiona se a jornada vale a pena. Muitas pessoas chegam a esse ponto e param, dizendo a si mesmas que não foram feitas para as coisas que sonharam em fazer. Mas a verdade é que elas nunca tiveram uma chance justa de tentar, porque aquela mochila de dúvidas as segurou a cada passo do caminho. Não é difícil ver porque a dúvida pode ser tão pesada. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz para sermos os melhores, para nos destacarmos e para termos tudo planejado. As mídias sociais fazem parecer que todos os outros têm suas vidas perfeitamente organizadas, e a comparação apenas aprofunda essa sensação de não estar à altura. Começamos a pensar que, por termos dúvidas, talvez não sejamos como as pessoas que realizam seus sonhos. Talvez a confiança seja algo com que apenas algumas pessoas sortudas nascem. Mas aqui está a questão. Todo mundo sente dúvidas. Toda pessoa bem-sucedida que você admira enfrentou momentos, talvez até anos, de dúvida. A diferença? Elas não deixaram que isso as definisse. A dúvida também cresce a partir de experiências passadas. Momentos em que você tentou e não conseguiu. Momentos em que se sentiu criticado ou rejeitado. Cada um desses momentos deixa uma impressão e, com o tempo, nós os internalizamos, aceitando-os como prova de que não somos capazes. É como juntar pedras em um saco ao longo dos anos. Um pequeno fracasso ou crítica pode não significar muito por si só, mas eventualmente todas essas pequenas pedras se somam e parecem pesadas. Você começa a acreditar que essas memórias representam seu futuro em vez de apenas eventos isolados. Mas a verdade é que cada fracasso, cada revés, foi apenas uma parte de uma história muito maior. Eles não definem seus limites, a menos que você os deixe. Agora, vamos falar sobre o medo. O medo é o companheiro da dúvida. Eles são inseparáveis. Quando pensamos em ir atrás do que realmente queremos, o medo salta com todos os e se. Medo do fracasso. Medo do constrangimento. Medo de perder tempo. Medo de ser julgado. Essas são apenas algumas das razões pelas quais nos seguramos. Esse medo não está lá para nos proteger. Está lá para nos manter no familiar, para nos manter seguros no que conhecemos. Mas essa segurança é apenas uma ilusão. Ao permanecer na zona de conforto, não evitamos o fracasso, evitamos o crescimento. E, ao fazer isso, evitamos a possibilidade de descobrir do que somos realmente capazes. Então, como você reconhece a dúvida quando ela aparece? Comece percebendo as maneiras como você se segura, as coisas que você diz a si mesmo que não pode fazer ou não deveria tentar.
A dúvida geralmente vem com padrões de conversa interna negativa, como: eu simplesmente não sou talentoso o suficiente, ou outra pessoa faria melhor. Preste atenção às desculpas que você dá para permanecer na sua zona de conforto. Talvez no ano que vem, eu comece quando estiver mais preparado. Simplesmente não é o momento certo. Essas são todas maneiras sutis de a dúvida convencer você a se contentar com menos. Quanto mais ouvimos essas desculpas, mais convincentes elas soam. Mas aqui estão as boas notícias. A dúvida não é uma sentença de prisão perpétua. Pode parecer uma parte natural de quem você é, mas é realmente apenas uma camada que você colocou ao longo dos anos. Abaixo dessa camada está a parte de você que é capaz de alcançar o que você realmente quer. A dúvida é apenas uma versão da história, um hábito que você praticou, mas pode ser mudado. É como descascar camadas de uma cebola para encontrar o núcleo por baixo. Esse núcleo é seu verdadeiro potencial, livre de medo e limitação. Quando você começa a reconhecer a dúvida pelo que ela é, um peso que você não precisa carregar, você começa a ver as possibilidades que estavam escondidas sob ela. Isso não significa que a dúvida desaparecerá da noite para o dia, mas significa que você deixará de deixá-la decidir por você. A cada passo, você aliviará a carga, aprendendo a confiar em si mesmo um pouco mais a cada vez. Seu potencial ainda está lá, esperando que você veja além da névoa da dúvida e entre na vida que é destinada a você. As raízes da dúvida não aparecem do nada. Entender de onde ela vem é um dos primeiros passos para enfraquecer seu domínio sobre você. Pense na dúvida como uma erva daninha persistente em um jardim. Em algum momento, uma semente foi plantada, talvez a partir de um comentário que alguém fez, uma experiência que não deu certo ou uma expectativa que parecia grande demais. Com o tempo, essa semente criou raízes, e se não tomarmos cuidado, ela pode tomar conta do jardim da nossa mente, tirando a confiança e a esperança. Para muitas pessoas, a dúvida começa na infância. Talvez você tenha ouvido seu professor dizer que nem todo mundo é bom em matemática ou que algumas pessoas simplesmente não são artistas naturais. Comentários como esses podem parecer pequenos, mas eles têm uma maneira de plantar sementes em nossas mentes que se transformam em crenças com o tempo. Até mesmo nossas famílias podem contribuir inconscientemente para a dúvida com conselhos que visam nos proteger. Você pode querer um plano B ou não mirar muito alto. Embora essas declarações geralmente tenham a intenção de ser úteis, elas podem ter um impacto duradouro, criando uma mentalidade mais cautelosa do que corajosa. Depois, há os momentos em que tentamos e falhamos. Cada experiência em que as coisas não saíram como planejado, cada vez que não obtivemos o resultado que esperávamos, torna-se outra raiz no solo da dúvida. Em vez de ver esses momentos como eventos isolados, nós os internalizamos como evidência de nossas limitações. É como se nossa mente mantivesse uma contagem, cada fracasso adicionando uma marca na lista de razões pelas quais devemos nos conter. Em pouco tempo, começamos a acreditar que o fracasso não é apenas algo que aconteceu, é parte de quem somos. Mas esses contratempos passados não são prova do que somos capazes, eles são simplesmente parte de uma jornada muito maior, onde a resiliência é construída um passo de cada vez. A sociedade também contribui para a dúvida. A mídia social faz com que pareça que todos ao nosso redor estão alcançando sucesso sem esforço, vivendo uma vida livre de erros e lutas. Comparamos nossa realidade com o rolo de destaque deles, sentindo como se estivéssemos ficando aquém porque não estamos alcançando tão rápido ou perfeitamente quanto eles parecem ser. Essas comparações podem nos fazer duvidar do nosso valor, como se o sucesso parecesse de uma certa maneira e não nos encaixássemos no molde. Mas a realidade é que todos têm suas batalhas. Os rostos que vemos nas mídias sociais são frequentemente versões editadas da vida das pessoas, editadas para mostrar apenas os ventos, nunca os contratempos. Outra grande raiz da dúvida vem do medo do julgamento. A verdade é que nenhum de nós quer parecer que não tem tudo sob controle. Queremos que os outros nos vejam como capazes e fortes, mesmo quando estamos lutando por dentro. Essa pressão para parecer perfeito pode nos impedir de tentar algo novo, porque se não tentarmos, não podemos falhar. Nós seguramos nossas ideias, guardamos nossas opiniões para nós mesmos e ficamos em situações que parecem seguras. O medo do julgamento nos convence de que o risco de parecer tolo é pior do que a recompensa de ir atrás do que realmente queremos. Mas pense nisso: com que frequência estamos realmente julgando os outros? A maioria das pessoas está focada em suas próprias vidas e seus problemas. A verdade é que o julgamento dos outros geralmente é apenas uma ilusão, um medo que construímos em nossas mentes. As expectativas culturais também desempenham um papel em como nos vemos.
Diferentes culturas têm diferentes ideais de como o sucesso e o fracasso se parecem, e esses padrões podem pesar muito sobre nós. Para alguns, o sucesso pode significar atingir certos marcos acadêmicos ou profissionais. Para outros, pode ser sobre se encaixar em papéis específicos ou expectativas familiares. Essas expectativas criam uma estrutura para o que achamos que deveríamos estar fazendo, e quando nossas vidas não se alinham com esses padrões, a dúvida começa a surgir. Começamos a questionar se estamos no caminho certo ou se estamos de alguma forma aquém do que é esperado. A verdade é que a dúvida não vem de dentro de nós. É uma colcha de retalhos de vozes, experiências e expectativas que absorvemos ao longo do tempo. É como experimentar roupas que não servem, mas nos sentir obrigados a usá-las de qualquer maneira porque são familiares. Com o tempo, começamos a confundir a dúvida com nossa própria voz, acreditando que é parte de quem somos, mas não é. O verdadeiro você é a pessoa por trás dessas camadas de dúvida, aquela que é capaz, resiliente e pronta para crescer. Reconhecer que a dúvida não é sua verdadeira voz é o primeiro passo para ver além dela. Então, como começamos a erradicar essa dúvida? Comece desafiando de onde ela vem. Reflita sobre essas memórias e experiências que ainda ecoam em sua mente. Quem lhe disse que você não era bom o suficiente ou que precisava ser realista? Quais são os erros do passado que você deixou definir seu presente? Olhe para cada uma dessas raízes e pergunte a si mesmo se elas realmente pertencem a você ou se são apenas histórias que você adquiriu ao longo do caminho. As crenças que o moldaram não precisam defini-lo. Elas são simplesmente parte da jornada que o trouxe até este ponto. A dúvida pode parecer que está entrelaçada em quem você é, mas na verdade é apenas uma série de impressões e crenças às quais você se apegou ao longo do tempo. Quanto mais você começa a questionar essas raízes, mais começa a ver que elas não o definem de fato. Tente pensar em sua mente como um jardim. Você tem a opção de limpar o que não lhe serve mais e abrir espaço para o crescimento e, ao fazer isso, começará a notar a voz da dúvida ficando mais silenciosa, substituída por uma sensação de confiança calma. Esta é a parte de você que sabe o que quer e do que é capaz, e que está esperando que você veja além da névoa da dúvida. Reformulando o fracasso e o risco. O fracasso e o risco muitas vezes parecem dois dos maiores obstáculos no caminho para o que realmente queremos. Eles são as paredes que enfrentamos, elevando-se sobre nós, nos fazendo hesitar. Mas e se pudéssemos vê-los de forma diferente? Por um minuto, gostaria que você pensasse no fracasso como um trampolim e não o produto final. O risco não é uma ameaça, mas uma ponte. Estas não são barreiras. São caminhos, cada um marcando um novo capítulo na jornada adiante. O fracasso muitas vezes parece uma prova de que não somos bons o suficiente, mas essa é uma maneira estreita de vê-lo. Toda vez que falhamos, estamos na verdade reunindo evidências de nossa resiliência, de nossa capacidade de dar um passo à frente e tentar novamente. Pense nisso. Cada pessoa bem-sucedida que você admira tem uma série de fracassos entrelaçados em sua história. Ninguém alcança o sucesso sem eles, mas de alguma forma muitas vezes sentimos que deveríamos ser capazes. Se você se aprofundar na vida daqueles que o inspiram, descobrirá que eles enfrentaram contratempos, decepções e desafios que tiveram que superar. A diferença é que eles aprenderam a ver esses momentos como parte do processo. Eles não deixaram o fracasso definir seu potencial. Em vez disso, eles o usaram como um campo de aprendizado, um lugar para ganhar experiência e percepção. Também é importante lembrar que o fracasso é frequentemente mal compreendido porque esperamos que pareça um evento enorme e claro. Mas o fracasso raramente é um momento grande e dramático. É mais frequentemente uma série de pequenos desafios diários. Esses pequenos fracassos fazem parte do aprendizado e da adaptação. É como dar passos em uma subida. Haverá momentos em que você tropeçará, em que a jornada parecerá difícil, mas cada passo ainda o moverá para frente. É por isso que é essencial mudar nossa mentalidade em relação ao fracasso. Em vez de vê-lo como algo negativo, tente vê-lo como parte do movimento para frente, uma parte do crescimento que pode realmente torná-lo mais forte, mais resiliente e, finalmente, mais bem-sucedido. Quanto ao risco, muitos de nós fomos ensinados que o risco é algo a ser evitado a todo custo, mas se você olhar atentamente, verá que o risco não é sobre pisar no perigo. É sobre pisar na possibilidade. O risco é o que preenche a lacuna entre onde você está e onde você quer estar. Sem ele, você fica exatamente onde está, em uma zona de conforto que parece segura, mas o impede de seguir em frente. Tente pensar no risco como um salto que você dá, sabendo que, embora não haja garantia, também não há como seguir em frente sem ele. Você pode passar a vida evitando riscos,
Mas, ao fazer isso, está evitando o crescimento, a mudança e o potencial para a verdadeira realização. Outra chave para reformular o risco é pensar nele como um investimento. Quando assumimos um risco, estamos escolhendo investir em nosso potencial, nossos sonhos e nosso futuro. O risco não é imprudente, é uma declaração de crença no que poderia ser. Sim, há uma chance de que não saia como planejado, mas também há uma chance de que dar esse salto leve a algo ainda melhor do que você poderia ter imaginado. O risco exige que confiemos em nós mesmos e valorizemos a jornada, mesmo quando o resultado não é inevitável. Quando você reformula o fracasso e o risco, está essencialmente dizendo a si mesmo que o crescimento vale qualquer desconforto ou contratempo temporário. Cada vez que você falha, está ganhando insights sobre o que funciona, o que não funciona e como se ajustar para seguir em frente. Cada vez que você assume um risco, está se abrindo para novas experiências que podem expandir sua compreensão, suas habilidades e sua confiança. Então, da próxima vez que você pensar em correr um risco ou se preocupar com um possível fracasso, lembre-se disso. Ao evitá-los, você está evitando as experiências que podem moldá-lo, guiá-lo e, finalmente, levá-lo aos seus objetivos. Cada fracasso, cada risco, cada tentativa é parte de um quadro maior, parte do caminho para se tornar quem você deve ser. O crescimento não vem de ficar parado, vem de dar um passo à frente, mesmo quando o chão parece instável. O fracasso é apenas um feedback, um sinal de que você está em movimento, que está ultrapassando seus limites, que está fazendo algo real. O risco é o salto que diz que acredito na possibilidade do que eu poderia ser. Abrace-os como partes essenciais de qualquer caminho que vale a pena seguir, ouvindo sua bússola interior. No fundo, cada um de nós tem uma bússola, um guia silencioso, mas firme, apontando para o que realmente queremos. É aquela atração que você sente quando imagina viver a vida em seus próprios termos. A centelha que ganha vida quando você imagina fazer o que realmente importa para você. Mas quando a dúvida e as expectativas externas se acumulam, essa bússola interior pode parecer enterrada, quase esquecida. Reconectar-se com ela significa aprender a ouvir sua própria voz novamente, acima de todo barulho. Essa bússola não é aleatória, ela é construída a partir de seus valores, desejos e pontos fortes mais profundos. Ajudará se você pensar nela como a parte de você que sabe do que você é capaz e o que lhe traz realização. Segui-la significa alinhar sua vida não com o que os outros esperam, mas com o que realmente ressoa com você. Quando você honra esse guia interno, você começa a fazer escolhas que parecem certas, não porque são fáceis ou confortáveis, mas porque são verdadeiras para quem você é. Nosso mundo é cheio de mapas desenhados por outras pessoas, caminhos traçados por expectativas ou pelas conquistas dos outros. Mas esses mapas não podem levá-lo aonde você deve ir, somente sua bússola interna pode fazer isso. Quando você começa a prestar atenção ao que parece certo para você, essa bússola se torna mais clara, guiando por decisões e oportunidades e mostrando o caminho a seguir. Então, reserve um momento, pense no que você quer, separe-se do que você acha que deveria querer, para onde sua bússola interna aponta. Talvez seja uma mudança de carreira, uma busca criativa ou simplesmente viver com mais intenção. Confie nessa bússola, ela esteve com você o tempo todo, esperando que você ouvisse, para dar o primeiro passo em direção ao que realmente significa para você. Passos práticos para superar a dúvida. Libertar-se da dúvida não acontece da noite para o dia, mas começa com pequenas ações intencionais. Cada passo que você dá é um voto de confiança em si mesmo, uma maneira de mostrar que a dúvida não controla sua vida. A primeira coisa a entender é que esperar até que você se sinta pronto é apenas outra maneira de deixar a dúvida te segurar. Raramente haverá um momento perfeito, então comece com uma pequena ação, mesmo que pareça incerta. Comece o projeto, faça a ligação e escreva a primeira página. Uma vez que você está em movimento, a dúvida começa a desaparecer no fundo. Outra maneira de enfraquecer o controle da dúvida é praticando a autocompaixão. Na maioria das vezes, somos mais duros conosco do que seríamos com qualquer outra pessoa. O crescimento naturalmente inclui erros, há sinais de aprendizado, não de fracasso. Quando você escorregar ou enfrentar um revés, lembre-se de que todos têm momentos de luta, e tratar a si mesmo com compreensão pode fazer toda a diferença. Autocompaixão não é dar a si mesmo um passe livre, é criar uma base de gentileza que lhe permita seguir em frente com resiliência. Finalmente, crie impulso começando com pequenos ventos. Cada vez que você realiza algo, mesmo uma tarefa menor, você está provando a si mesmo que é capaz. Essas pequenas vitórias não são apenas passos à frente, são tijolos na base da sua confiança. A dúvida próspera quando você se segura, mas a confiança cresce cada vez que você age.
Com o tempo, essa coleção de pequenos sucessos se acumula, criando uma base sólida para passos ainda maiores. Ao agir consistentemente, tratar a si mesmo com compaixão e construir em pequenos ventos, você começa a ver a dúvida pelo que ela é. Apenas uma sombra, algo que parece real até você dar um passo à frente e vê-la desaparecer. Passo a passo, você está reescrevendo a história que conta a si mesmo, escolhendo coragem em vez de dúvida. A jornada à frente. A jornada para superar a dúvida e ir atrás do que você realmente quer não é uma linha reta. É um caminho sinuoso com momentos de clareza e dias em que a dúvida tenta voltar. Mas lembre-se disso, cada passo que você dá para frente, não importa o quão pequeno, é um voto de confiança em si mesmo. Você não precisa ter tudo planejado para começar a se mover. Na verdade, esperar até se sentir completamente pronto geralmente é apenas o disfarce final da dúvida. A verdade é que ninguém se sente perfeitamente pronto para começar uma jornada que vale a pena. Cada novo capítulo traz uma mistura de excitação e medo, mas a principal diferença está em como você responde a esse medo. Você deixará que isso mantenha parado? Ou escolherá dar um passo à frente, mesmo que seja apenas um passo? A jornada à frente não é sobre evitar a dúvida completamente. É sobre aprender a caminhar ao lado dela sem deixar que ela o impeça. Ao dar um passo à frente, deixe de lado a necessidade de perfeição. Tente abraçar as imperfeições, os tropeços, os momentos de aprendizado. Confie em mim. O progresso não é medido por passos perfeitos. É medido pela coragem de continuar apesar dos desafios. Ao longo do caminho, você encontrará novas oportunidades, reviravoltas inesperadas e momentos que testarão sua determinação. Mas com cada experiência, você está construindo uma base de resiliência, uma base que não desmoronará facilmente na próxima vez que a dúvida tentar aparecer. Também há beleza em saber que esta jornada é exclusivamente sua. Ninguém mais viveu suas experiências, sentiu suas paixões ou sonhou seus sonhos. Os objetivos que você está buscando, os riscos que você está disposto a correr, essas são escolhas profundamente pessoais moldadas pela pessoa que você é e a vida que você imagina. Sua jornada não se parecerá com a de ninguém, e não precisa ser. Não se trata de seguir um caminho prescrito. Trata-se de esculpir o seu próprio, um que reflita seus valores e aspirações. Cada passo é uma declaração de que você está escolhendo viver plenamente e intencionalmente. Pense na jornada à frente como uma história em desenvolvimento. A dúvida pode ser parte da narrativa, mas não chega a ser o capítulo final. Com cada escolha que você faz para confiar um pouco mais em si mesmo, você está escrevendo uma história de crescimento, de resiliência, de se tornar. Alguns dias serão mais desafiadores do que outros, e isso é normal. Dê a si mesmo permissão para fazer uma pausa quando precisar, para refletir sobre para onde você está indo, e para ajustar seu curso se necessário. A jornada não é sobre correr para uma linha de chegada. É sobre aprender, evoluir e crescer para se tornar a pessoa que você deve ser. Agora, tire um momento para pensar sobre o que você realmente quer. Qual é a visão que te entusiasma? A meta que parece tão significativa que você estaria disposto a superar qualquer desafio para alcançá-la. Mantenha essa visão por perto enquanto você avança. Deixe que ela seja sua âncora quando a dúvida tentar te puxar para trás. Lembre-se, toda pessoa que já alcançou algo significativo teve momentos de incerteza, momentos em que a estrada parecia pouco clara, mas eles escolheram continuar, e foi isso que fez a diferença. Você tem essa mesma escolha, essa mesma habilidade de moldar seu caminho. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer nessa jornada é lembrar a si mesmo que o crescimento é um processo. A pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você será depois de dar 100 passos para frente. Cada passo transforma você, abre novas possibilidades e constrói uma base mais forte para seu próximo salto. A dúvida ainda pode aparecer de vez em quando, mas conforme você cresce, ela se torna uma voz mais silenciosa, ofuscada pela confiança que você construiu por meio da experiência. Por fim, vamos lembrar disso. Você não precisa fazer isso sozinho. Ao longo do caminho, você encontrará pessoas que o apoiam e o encorajam, pessoas que veem seu potencial mesmo quando você está lutando para acreditar nele. Apoie-se nelas. Procure mentores, amigos e comunidades que o lembrem de seus pontos fortes e o incentivem a continuar, mesmo nos dias mais difíceis. A jornada é sua, mas você não precisa carregá-la sozinha. Cercar-se de pessoas que o elevam faz toda a diferença e pode ser a chave para sustentar seu crescimento e manter a dúvida sob controle. Então, ao olhar para a jornada à sua frente, saiba que você está mais preparado do que imagina.
Confie na parte de você que está pronta para crescer. Assuma riscos e continue, mesmo quando for difícil. Não espere pela confiança perfeita. Construa-a com cada ação que você toma na direção dos seus sonhos. A dúvida é apenas uma sombra, algo que desaparece no momento em que você decide entrar na luz do seu potencial. A vida que você quer está lá fora, esperando por você. Está do outro lado da hesitação. Além dos muros que a dúvida construiu, sua bússola interna, sua coragem, seu caminho único para frente. Eles estão todos dentro de você, prontos para você abraçá-los. Então, você está preparado para dar um passo à frente, trilhar esse caminho e se tornar a pessoa que você deve ser? A jornada à frente é sua e começa com o primeiro passo. Você vai dar? Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre dúvida e ir atrás do que você realmente quer. Esperamos que você tenha achado essas informações valiosas e que elas o inspirem a trabalhar para ir atrás do que você quer na vida. Lembre-se, autoconfiança não vem da noite para o dia, mas começando o trabalho hoje e se esforçando, você pode atingir seus objetivos e ser o melhor homem que você pode ser. Obrigado novamente por assistir e ouvir. Não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais ensinamentos estoicos.